Namastê! Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Kali Mística. Esse é o meu canal de leitura de tarô e de oráculo. Se você se interessa pelo tema, por favor, não deixe de se inscrever. Hoje a gente vai fazer uma leitura que é real, baseada numa pergunta em que minha consultante me fez, então estou aproveitando o momento de leitura de cartas para poder gravar também aqui para o YouTube. De maneira alguma eu vou revelar algum dado sobre a consultante e hoje a gente vai descobrir como anda a relação entre ela e o seu filho. Vamos lá? Como eu havia dito, essa é uma leitura muito especial porque é uma leitura baseada numa pergunta real. Então a minha consultante ela veio me buscar para que eu fizesse uma leitura em relação ao relacionamento que ela tem com o filho dela, tá bom? Vai começar embaralhando as cartas. Primeiro a gente vai escolher a carta que representa a consultante. Agora a gente vai escolher a carta que representa o seu filho. Agora, o que ela sente por ele. O que ele sente por ela. Como é o relacionamento entre eles dois. E o conselho-chave desse relacionamento. Vamos tirar uma carta do oráculo também. Vamos abrir agora o momento da consultante, ela, e o que ela sente por ele. A consultante saiu o 3 de copas. É uma pessoa muito alegre, ela gosta de se divertir com as amigas, ela gosta de se reunir com as irmãs, com as cunhadas, ela gosta de aproveitar o tempo dela. Então, eu vejo que nesse momento ela prioriza isso, né, de levar uma vida melhor, com possibilidade de desfrute, sabe? Então, que tem essa predisposição de fazer as coisas. É como se fosse assim, ver o lado bom da vida. Então, nesse momento, ela vem com essa energia. Em relação ao que ela sente por ele, vem o 2 de espadas. O 2 de espadas sinaliza alguma questão de bloqueio. É muito mais um bloqueio. Ele fala de tanto do bloqueio entre intelectual, em que ela se recusa a ver realmente o que está se passando. Então é como se fosse uma vontade de não ver, de estar bloqueada, de estar fechada, e isso convida
a que se abra realmente para ver as coisas como elas realmente são, tá? Fala também de uma possível não comunicação. Então esse é o relacionamento dela com ele, o que ela sente que ele não se comunica muito bem com ela também. Então nessa relação dela com ele, ela sente que ele não se comunica muito bem com ela. E que necessita ter mais uma cabeça mais fria para poder olhar as questões como elas realmente são. Vamos ver como é o consultante. Vamos ver como está o consultante nesse momento. Ele é o cavaleiro de paus. E como é o relacionamento dele com ela? A morte. Ele, no cavaleiro de paus, é como se fosse... Eu vou falar uma expressão bem em português. Ele se acha. É o cara que tá, assim, na pompa. Ele vem, assim... É como se ele tivesse toda a energia de movimentar as coisas, de fazer acontecer. É uma pessoa também muito carismática, muito bonita. E é como se viesse, assim... Ele se sente o poderoso, sabe? Então, assim, é uma pessoa que sabe o poder que ele tem de influência e também de movimentar todas as questões. Tipo assim, se ele quer que algo aconteça, ele mesmo vai fazer de tudo para que isso aconteça. Então, é uma pessoa também que realiza muitos movimentos, sabe? E tem muita energia, muita. Não só uma energia assim cativante, porque a pessoa é carismática nesse sentido, mas também de movimento, porque está em cima de um cavalo. Então ele é assim, ele se movimenta rápido, ele conquista as coisas que ele consegue conquistar com próprio, né, a própria força dele. Ele é magnético, então as pessoas gostam dele também. E ele tem uma autoestima. Então é uma pessoa bem poderosa, assim, muito. Sabe muito bem quem ele é e se põe nesse lugar, sabe? A relação, o relacionamento com a sua mãe veio a morte. E como veio uma carta de um arcano maior, é uma questão que precisa realmente ser trabalhada. A morte aqui, ela vem como um sentido de transformação total. Então, algo vai se passar ou já se está passando nesse relacionamento em que tem que se transformar, entendeu? Então, chega aí num patamar ou num ciclo em que isso morre. Então, talvez tudo que se pensava antes, como, como ele conduzia a relação com a sua mãe. Engraçado que vem dois cavalos, um que olha para o passado e um que olha para o futuro. Então o cavalo da morte vem e olha para o futuro, e ele, poderoso, vem olhando para o passado, né? Para o lado esquerdo aqui para mim. Mas para mim vem isso, assim, é um momento em que esse relacionamento com a mãe precisa morrer no sentido de transformação. Algo tem que mudar. A maneira como fala com ela, ou como não fala, se não fala, que é o que ela sente que ele não se comunica, passar a se comunicar melhor. Dar mais atenção aos filhos. Aqui eu vejo duas crianças ao pé do cavalo. Então, dar essa oportunidade de melhorar ou de fazer renascer um novo relacionamento com ela. Então aqui é a carta do
relacionamento de como ela sente em relação a ele, e essa é a carta do relacionamento dele com ela. Ou seja, necessita aí de uma transformação. Então, isso tudo, ela com ele e ele com ela, é como cada um sente. Porque uma coisa é o relacionamento em si. É diferente do como eu sinto na relação, nesse relacionamento, e como a outra pessoa sente. Apesar de ser a mesma relação, mas não é a mesma, porque cada um tem uma face. Então, por isso que a gente põe ela, sente que falta uma comunicação, e ela precisa trabalhar mais na questão da abertura. Então, pode ser também ou ela, ou ele, ou os dois trabalharem nessa comunicação, né? E aqui vem uma bandagem nos olhos, é como se ela não quisesse olhar. E que é um convite para olhar para a situação, para o relacionamento, tá? O relacionamento em si, como ele é. 4 de espadas. O 4 de espadas fala bastante. O relacionamento com o 4 de espadas vai falar bastante sobre as pessoas, elas têm, às vezes, na mente, conceitos antigos, conceitos ultrapassados. Então aqui, para mim, vem isso que, nesse momento, eles vivem uma relação baseada no passado, ou em questões petrificadas. Então, por exemplo, como vem a morte, e vem aqui uma questão de se abrir, de melhorar a comunicação, e pela parte dele de melhorar o relacionamento em si está petrificado. É como se estivesse parado no tempo. É como se todas as coisas que um dia um acreditou, continua acreditando naquilo. E não muda. Nem ele, nem ela. Os dois acreditam sempre na mesma coisa, que a coisa é tão enraizada dentro que ela se petrifica. A pessoa aqui tá petrificada, deitada. O símbolo do 4 é uma ordenação, estagnação total. Então, os dois, cada um de um lado, se fixa em uma ideia sobre este relacionamento que eles têm e ninguém muda. Então, existe aqui um chamariz para que seja feita uma transformação. Vamos ver qual é a carta do desafio. É uma carta muito positiva, é o 10 de ouros. E o corta-madeira, que vem aqui como o 42. A carta de recomendação do oráculo. Então aqui, ela é uma pessoa que se deixa sentir facilmente, né? Então o que ela quer e o que ela é essa pessoa leve. É uma pessoa de comemorar, de cantar, de brindar com as amigas, de se reunir. Ele é uma pessoa super carismático, positivo, ele sabe aonde ele quer ir, aonde ele quer chegar, ele tem os meios para conquistar todas as vontades que ele tem. As pessoas gostam muito dele, então ele é uma pessoa realmente, ele tem esse alto astral, essa beleza, essa jovialidade. O relacionamento deles é como se fosse cravado na pedra. Eles estão meio que dormindo no passado. Então fala de momentos em que quando eu vejo um relacionamento entre mãe e filho, por exemplo, me vem e essa carta 4 de espadas vem como se às vezes a mãe esquece que o filho cresceu, que já não é mais o bebezinho. Então se prende em crenças limitantes e que já não é mais o presente. Não é. O rapaz já cresceu, ele é dono de si, ele tem muita energia, ele tem muito potencial, ele é muito carismático, ele lida bem com as pessoas, ele sabe fazer os movimentos dele. E talvez existe um sentimento aqui petrificado da mãe com o filho.
Assim como também existe do filho com a mãe. A gente cresce com a sensação de que a mãe ela vai ser sempre a nossa nutridora, a pessoa com quem a gente vai nutrir. E é normal, porque a gente veio dela. Mas é um momento em que existe uma necessidade de transformação. Então, prestar atenção em coisas em que, por exemplo, a mãe gosta. Tentar agradar mais a mãe, sabe? E isso me traz em que, se existe uma vontade entre os dois de se comunicar melhor, de tentar fazer um movimento de transformação, de deixar para trás antigos pensamentos, antigas crenças, crenças limitantes que não conduzem para o sucesso, porque isso vem aqui. Isso tudo vai conduzir a um bem-estar maior. E ainda por cima, financeiro e de saúde. É a carta do 10 de ouros. Então existe sim um convite muito grande aqui nesse jogo para que as pessoas olhem para o relacionamento como ela é no presente, parem e esqueçam de conceitos antigos que foi se criando na mente. Então, assim, mãe, ver o filho que já é crescido, já é adulto, já é pai, o filho já observar que a mãe já é uma senhora, já não é a mãe que necessita do peito dela para amamentar, né? Então que ele é capaz de movimentar muitas questões, eles se comunicarem melhor, ela enxergar também mais a fundo a veracidade, a realidade das situações, e vai conduzir a uma questão, a um sucesso. A carta do 10 de ouros traz isso. E o conselho do oráculo é corta a madeira. Então, realmente, abrir as portas para essa nova fase de mudanças, de transformação. Varrer aquilo que não serve mais, joga fora. E estar aberto ao novo momento, que é esse. Bom, por enquanto é isso. Se você gostou dessa leitura de hoje e você tem alguém que você queira compartilhar, nessa leitura de mãe e filho, com certeza existem muitas nuances aí de detalhes. Se você quer aprofundar alguma questão em alguma leitura, eu também faço leituras particulares. É só você se comunicar comigo no Instagram. E é isso. Então a gente fica por aqui hoje e até a próxima. Muito obrigada.